saúde é muito importante, não é, gente? No meio da pandemia, muitas famílias tiveram suas vidas impactadas por conta do Covid e fora as preocupações com todas as questões de saúde em si, precisaram se preocupar com os custos do tratamento médico, que muitas vezes são altíssimos. Questões de saúde, mesmo as mais simples, costumam ter custos muito elevados e isso pode fazer com que haja uma complicação no seu planejamento financeiro. Como, por exemplo, comprometer muito o orçamento mensal ou ter uma despesa médica tão alta que você precise resgatar todos os seus investimentos ou ainda se endividar para poder pagar esses custos. E tudo isso pode ser amenizado caso você tenha um bom plano de saúde. E eu sei que você deve estar pensando, mas Suzy, um plano de saúde é uma coisa muito cara. Será mesmo que é caro? Ou será que essa é uma maneira inteligente de você blindar você e a sua família? E vamos descobrir isso agora, porque eu trouxe o nosso diretor comercial, Caleb Vieira, e ele vai te contar tudo o que você precisa saber sobre planos de saúde. Então agora nós vamos saber tudo sobre isso, porque eu trouxe o nosso diretor comercial, Caleb Vieira, ele vai contar tudo que a gente precisa saber sobre plano de saúde. Caleb, seja muito bem-vindo, muito bom de te ter por aqui. Obrigado, Suzy. Eu que agradeço ter sido convidado. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante que é plano de saúde, né? E tem muita dúvida no mercado. Eu sou Caleb Vieira, diretor comercial aqui da B-Capital. Então, se você quer saber tudo sobre plano de saúde, continua aqui com a gente. Isso aí, fica com a gente nesse vídeo. Caleb, a primeira coisa que eu quero saber é se plano de saúde é realmente uma coisa muito cara, ou se esse é um imaginário que a gente acaba tendo, né, pensando que é uma coisa muito discrepante ou que não vai se encaixar no nosso orçamento. Como que é isso? Conta pro pessoal. Então, Suzy, o que acontece é o seguinte, não era tão caro o plano de saúde, né? Mas por conta da questão da pandemia, você teve um número muito grande de internações, de consultas médicas, isso aumentou demais. Então agora para esse ano, os planos de saúde estão vindo bem mais pesados, tá? Porque você teve um custo muito alto e agora os operadores estão repassando isso para as pessoas. E a gente tem hoje no Brasil uma coisa que a gente tem uma busca muito grande de pessoas querendo ter plano de saúde, até mesmo por conta que a gente tem a questão da saúde pública muito precária, e a gente tem poucas operadoras de plano de saúde disponíveis. Então acaba que os preços ficam bem caros, né? Então agora acabou que não era tão caro, mas agora para esse ano especificamente subiu bastante os planos de saúde. Mas quando eu acho que é muito legal a gente pensar do ponto de vista do que é realmente caro, exato, né? Na questão de preço e valor, porque a gente acaba achando que é de fato muito caro, enfim, pode ser um pouquinho mais pesado, mas é uma coisa que agrega um pouquinho de valor para o nosso orçamento, você concorda? Cara, agrega muito, porque assim, se você for ver, você vai pagar lá uns R$400, vamos supor, uma pessoa de uma cidade, assim, mais uns 30 e poucos anos, R$400 por mês. Não explana a idade, Caleb, não explana a nossa idade, pelo amor de Deus. Então, você vai pagar esses R$400, né? Mas você vai poder fazer várias consultas no decorrer do mês. Exatamente. Se você ficar dependendo de fazer isso particular, vai sair muito mais caro. E sem contar que tem uma situação que é o seguinte, se você tiver uma emergência, você precisar ficar internado, alguma coisa desse tipo, se você não tiver um planejamento financeiro, tiver uma reserva, né, bem estruturada, cara, vai todo o seu dinheiro e ainda vai ficar faltando, você vai ter que pegar empréstimo para fazer. Então, assim, internação é muito caro, procedimentos que você vai fazer de emergência em hospital é muito caro. Pra você ter uma ideia, eu já tive casos de clientes que gastou todo o patrimônio deles por conta de não ter um plano de saúde. Então, assim, eu tô falando patrimônio financeiro, né, assim, casa de R$700 mil, todo por conta de um problema de saúde, porque não tinha plano. Então, é uma coisa que você vai pagar um valorzinho mensalmente, mas em contrapartida, tudo que você precisar em relação à saúde, você vai ter, né, um atendimento. E eu acho que já entra aí na segunda pergunta que eu ia fazer para ele, que é justamente por que o pessoal de casa deveria pensar em ter plano de saúde. E eu falei isso aqui no início do vídeo, né, que quando acontece situação de saúde, a gente acaba gastando todo o nosso investimento, consome toda a reserva de emergência, consome aquele investimento que é para o longo prazo, de repente, ou a gente entra na situação
situação de endividamento. Então é muito importante que a gente comece a pensar sobre ter um plano de saúde, porque por mais caro que seja, eu acho que é uma coisa que vai agregar muito valor aí para as pessoas, exato, né? Agora me conta uma coisa, como que funciona a contratação de um plano de saúde aqui pela Bicapital? Como que o pessoal faz? Tem alguma vantagem, algum diferencial? Legal. Já que você me falou que agora a gente tem uma realidade onde os planos estão um pouquinho mais caros, enfim, exato. como que funciona? Me conta. Então, cara, aqui na Bicapital a gente tem um diferencial que é muito legal, né? Hoje a gente não tem fidelidade com nenhum plano de saúde específico, então não tem nenhuma operadora que eu vou querer vender mais aqui dentro. Então a gente foca na necessidade do cliente. Então o cliente ele vai me dizer qual tipo de hospital que ele gosta de ser atendido, qual rede lá de clínicas que ele gosta de fazer exame. A região onde ele mora. Então, assim, a gente vai fazer todo um estudo da realidade do cliente para poder ver qual que vai se encaixar melhor. Então, eu vou ter alguns planos que vão ser mais, vamos dizer assim, tops, né? E que vão abranger mais coisas, mas muitas das vezes não adapta ao orçamento do cliente. E eu vou ter que ver uma segunda opção que vai ser mais barata, que vai se adequar mais à realidade dele, né? Então, hoje aqui dentro da Bicapital, o que a gente faz? A gente entende primeiro, tem essa coisa da empatia, né? A realidade do cliente, porque às vezes tem aquele plano muito top, enfim, mas aquele plano mais básico pode atender o cliente da mesma maneira. Exatamente. E a coisa que, por exemplo, se ele for procurar diretamente numa operadora específica, eles só vão ter aquela ali para oferecer, né? Então vão querer vender de qualquer jeito. Então a nossa realidade aqui na Bicapital é fazer um estudo do cenário como um todo, de todos os produtos e ver qual que vai se adequar melhor à realidade do nosso cliente. E isso é muito bacana, porque quando você procura um operador especificamente, ele vai te dizer quais são as variantes de plano que eles têm, né? Mas dentro dessa mesma operadora. E aqui a gente consegue, em várias operadoras, entender o que cada uma delas tem de melhor, que se adequa na sua necessidade, e aí sim, é você quem decide, não é isso, Caleb? Exatamente. A gente sempre deixa bem livre, né? Então, assim, a gente às vezes pode até apresentar uma opção mais barata, mas o cliente, poxa, eu faço muito questão que seja esse plano que eu gosto muito. Cara, então, no final, a cartada é sempre do cliente. Planejamento financeiro, eu já falei aqui algumas vezes para vocês, é igual senha do banco. Pessoal, intransferível, e a gente leva isso muito a sério. Então, agora eu quero entender, Caleb, o pessoal foi lá, contratou um plano de saúde, tem algum período de fidelidade? Eu acho que isso é uma preocupação muito grande, porque de repente ele foi lá, encaixou no planejamento financeiro dele, mas aconteceu alguma coisa que desequilibrou e talvez ele precise cancelar pelo menos por um momento. Como que fica isso? Então, para planos de empresas, né? Então, eu tenho a minha empresa, vou contratar para mim, para os meus sócios, para os meus funcionários. Para esses planos tem uma carência de 1 ano. Né? Então, assim, contratou, se quebrar antes, você paga alguma multa. Mas para a pessoa física que contrata diretamente no CPF dela, não tem multa nenhuma e não tem carência. Então pode ser interrompido a qualquer momento. Olha aí que legal, é um detalhe. Não que você vá cancelar o plano de saúde, porque você pode ter uma emergência a qualquer momento, mas é bom a gente saber dessas especificações. E agora vamos entender, Caleb, existe um limite de adicionais que eu possa colocar no plano de saúde? Porque assim, quando a gente pensa em plano de saúde, a gente pensa em se proteger, mas proteger as pessoas que a gente ama, isso é muito importante. Então, existe um limite de adicionais que eu posso colocar ali ou eu posso colocar quantas pessoas quiser? Como que funciona? Legal. Me explica. Assim, não tem limite de pessoas, tá? Você pode botar quantas pessoas você quiser. O legal, principalmente para pessoa física, tem que ter algum laço, né? Algum vínculo. Então, por exemplo, eles vão aceitar muito filhos, esposas, alguns planos de saúde, algumas operadoras deixam você colocar até pais, avós, bisavós. Então você consegue colocar, mas são algumas operadoras, né? Você consegue colocar afiliados, que tenham ali até 21 anos, ou seja, pessoas que sejam dependentes de você financeiramente. Então você consegue colocar dentro do plano de saúde. Por exemplo, eu quero colocar o meu pessoal, eu quero colocar um amigo meu, colocar meu vizinho que não tem nenhum laço comigo, não tem nenhuma dependência. Isso eu já não consigo colocar dentro do meu plano, entendeu? Mas se tem algum laço fraterno, tem alguma coisa de dependência financeira sua, você pode colocar e não tem limite. Então legal. É muito legal a gente saber disso, porque é muito importante que a proteção seja pra gente e pros nossos familiares também. Caleb, eu vou te agradecer, né? Foi muito interessante ter aqui hoje pra gente saber um pouquinho mais sobre o plano de saúde. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente tem um atendimento maravilhoso. Vocês podem ser direcionados ali pro pessoal do comercial. Com certeza. Tem alguém pra atender a gente, Caleb? Tem, com certeza. A gente tem uma equipe de comerciais aqui que estão treinados e preparados para atender vocês e dar uma melhor solução em plano de saúde para vocês. E para você que está interessado,
O WhatsApp do nosso comercial está aqui embaixo na tela. É só você chamar a gente lá que eles vão fazer uma consultoria para você personalizada. Então já sabe, precisou de plano de saúde? Conta com a gente aqui da Bicapital. Até a próxima. Até! Bicapital. Invista ou invista.